Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre o jejum intermitente. Muitos de vocês me pediram para conversar sobre esse assunto. Eu estou preparando uma live em que eu vou poder estar tirando todas as dúvidas de vocês ao vivo. Estarei fazendo aqui no meu canal agora lives toda terça-feira e nós vamos combinar uma especificamente sobre jejum intermitente. Mas eu vou falar um pouquinho brevemente hoje sobre o que eu acho do jejum intermitente. Eu gosto muito como um método para perda de peso naqueles pacientes que se adaptam. Nem todo mundo se adapta a ficar muitas horas em jejum. Tem aqueles que passam mal, que sentem dor de cabeça, que sentem fraqueza, que estão super habituados a comer de 3 em 3 horas, no máximo de 4 em 4 horas, que gostam de acordar de manhã e tomar logo um bom café da manhã. Esse perfil de paciente normalmente não se adapta bem e eu costumo não indicar o jejum intermitente para essas pessoas. Para quem que eu indico então? Eu indico justamente para aqueles que já estão habituados a ficar muitas horas sem comer e que não passam mal, pelo contrário, se sentem bem. São aquelas pessoas que já acordam de manhã e vão fazer atividade física em jejum, que não fazem questão de tomar café da manhã, que não sentem fome de manhã. Normalmente essas pessoas super se adaptam. Elas acabam fazendo um esquema bem interessante de jejum intermitente, que aliás é o esquema que eu mais faço no consultório, que é o de 16 por 8, que eles acordam de manhã em jejum, vão fazer suas atividades e aí só vão se alimentar lá para 1 hora da tarde, quando eles fazem o almoço e depois jantam por volta de 9 horas da noite e aí não fazem mais nenhuma refeição. Então, esse esquema, que é chamado 16 por 8, é muito comum, é um dos mais aplicados em relação ao que existe na literatura de jejum intermitente, porque é o que mais se adapta à nossa rotina de horários de refeição. Eu costumo ter bastante resultado no consultório quando a alimentação ela é feita de forma correta no período que a gente chama de janela alimentar, que são aquelas 8 horas que estão liberados para o paciente comer. Na verdade, ele não pode comer o que ele quiser. Ele não pode comer o que ele quiser na quantidade que ele quiser. Então tem que ter um cardápio, tem que ter uma orientação. Isso também é muito individual e eu faço aqui no consultório, em que a gente combina, né, de acordo com as calorias, de acordo com o grau de atividade física que a pessoa faz, de acordo com o que ela gosta de comer, do que ela está habituada e com o método que a gente quer utilizar. Se a gente vai fazer reeducação alimentar ou se vai fazer uma dieta mais restritiva, por exemplo, low carb, aí a gente combina então o que vai poder ser ingerido e em que quantidade nas refeições, que são geralmente o almoço, o lanche à tarde e o jantar. Quando esse jejum ele é seguido dessa forma, né, corretamente, com uma boa alimentação durante esse período da janela alimentar, ele dá muito resultado. Qual é a vantagem da gente estar fazendo o jejum? A vantagem é para aqueles que se adaptam, né? A fome ela fica mais reduzida, porque como você tem um período prolongado de jejum, isso faz que aconteçam alterações metabólicas, para vocês entenderem, diminuição de substâncias, de hormônios no nosso organismo que ajudam a gente a controlar o apetite. Então, eu vou dar só um exemplo de um que é muito conhecido, que é a insulina. Quando a gente fica muito tempo em jejum, você tem uma queda muito grande dos níveis de insulina, então a gente costuma ter menos fome e menos desejo também por coisas doces. Que ao contrário, quando a gente está comendo muita coisa com carboidrato, muito açúcar, muito doce, essa insulina fica muito alta, ela abre o nosso apetite e ela nos dá uma avidez por um paladar doce muito maior. Então, uma das vantagens do jejum é que a gente acorda de manhã, estando já muito tempo sem comer, e aí se a gente não faz nenhuma refeição, essa fome que a gente vai ter ao longo do dia, ela é bem menor. Isso faz com que, como eu falei, as pessoas que se adaptam, isso faz com que a gente consiga seguir o cardápio com mais facilidade, sem sentir tanta fome. O que está liberado, né, para beber de líquido
durante o jejum é água, bastante água, eu sempre recomendo beber bastante água, chás e café, claro, sem açúcar. Então, por exemplo, nesse esquema de que o paciente ele janta por volta de umas 9 horas da noite, vai dormir lá pelas 10, 11 no máximo, acorda no dia seguinte, pode tomar café preto com adoçante, pode tomar água, pode tomar chá, mas vai ficar sem comer nada até por volta de 1 hora da tarde, quando então está liberado para almoçar. O almoço deve ter uma proteína sempre, verduras, legumes, frutas. Às vezes na parte da tarde mais um lanche. Importante que seja um lanche que tenha algo proteico também, porque também ajuda na saciedade, ajuda no metabolismo. Mas à noite vai jantar por volta, como eu falei, no máximo umas 9 horas. Esses horários são um pouco flexíveis, tem gente que às vezes almoça 2 horas da tarde e janta às 10 e depois não come mais nada até o dia seguinte por volta da hora do almoço novamente. Então, como eu falei, esse é o esquema mais comum de ser utilizado, né? E que eu não recomendo que vocês façam sem ter acompanhamento médico. Em alguns casos é importante que haja uma suplementação de vitaminas e minerais. Não só é importante a realização de exames, a adequação do cardápio adequado para ser ingerido no período da janela de alimentação, como também a avaliação da necessidade da gente repor alguma vitamina ou algum mineral usando, às vezes, suplementos que são fundamentais. Então, esse vídeo ele tem um caráter só informativo, não aconselho que vocês façam nenhum tipo de dieta restritiva sem ter um acompanhamento adequado, tá? É isso, pessoal. Essa é a minha dica aí para vocês. Espero que vocês se inscrevam no meu canal, que acione as notificações para receber as novidades. Quero todos vocês assistindo aí as minhas lives, tá? Até a próxima. Grande beijo!